Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez pela demora no evento. Nós tivemos um problema técnico, né? Não tem como a gente fugir das questões técnicas, ainda mais quando é um evento à distância. Então, eu gostaria de pedir desculpe, por favor, tá? Pela demora. E vamos, então, começar o nosso evento. Antes de mais nada, também, eu gostaria de aproveitar esse início para lembrar, né, um pouquinho, falar um pouquinho do Setembro Amarelo, gente. Não tem como a gente não falar um pouco dessa conscientização que é o Setembro Amarelo, né, para evitar o suicídio. Então, a gente é uma campanha muito forte justamente para diminuir a quantidade de suicídio que a gente tem enfrentado, principalmente com o isolamento, com a quarentena, esse Covid-19. Então, nada mais justo do que também a gente chamar a atenção para que todo mundo fique atento, né? Se tiver alguém com depressão perto de casa, ou a tristeza profunda, ou alguém que demonstre isso, vamos dar um pouquinho de atenção. Não achar que é frescura, ou que a pessoa está fazendo um drama, porque o suicídio e a depressão são coisas muito sérias. Então, eu gostaria de aproveitar e iniciar esse evento falando um pouquinho disso. Vamos lembrar que a gente está no mês de conscientização. É uma campanha contra o suicídio, uma campanha para diminuição do suicídio. Então, vamos todos aderir, né? Vamos todos entrar nessa campanha, tentar nos fortalecermos, ainda mais nesse momento de isolamento social que é tão duro, tão difícil para algumas pessoas, né? Então, dando início ao nosso evento propriamente dito, né? Agradeço a todos aqui presentes a participarem dos seminários, né, que essa é mais uma mesa dos seminários da Unirio, gerenciamento de risco e biossegurança em bibliotecas e arquivos no contexto do Covid-19. A realização pelos departamentos de biblioteconomia e arquivologia da Unirio, por meio do grupo de pesquisa, estudos sobre o patrimônio bibliográfico e documental, e pelo Laboratório Multidimensional de Estudos em Preservação de Documento Arquivístico, PDA, e o Núcleo Interdisciplinar de Preservação. Gostaria de agradecer a toda a equipe que promove, né, porque é muito difícil, a gente não tem noção do quanto é árduo preparar um evento desses, principalmente assim à distância, que requer muita dedicação e apoio de todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer a equipe, o professor Fabiano Cataldo, eu, né, a professora Brenda Rocco, o professor Bruno Leite e a professora Stephanie Cavalcante, os 4 da Unirio. Também gostaria de agradecer a aluna do curso de Biblioteconomia, Luciana Martins, da Unirio, e a bibliotecária e aluna da Arquivologia da Unirio, Cíntia Cavalcante. Gostaríamos também de aproveitar para agradecer a parceria e o apoio nesse evento, né, gente? Nenhum evento se faz sozinho, ninguém é capaz de promover um evento sozinho. Então, nós temos a parceria e o apoio da bibliotecária Elva Lúcia, da Conversas e Soluções, também da bibliotecária Natália Heinrich, de Oliveira Lima Library, da Catholic University of America, e também a parceria da bibliotecária Luciana Napoleone, representante da Comissão de Patrimônio Bibliográfico e Documental do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região. Então, eu gostaria de passar a palavra agora a palavra para a Luciana Napoleone, para falar um pouquinho com a gente, dar boas-vindas a todos vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos que se inscreveram, lembrando que a lista de presença ficará no chat e alguns informes também. Então, não percam, observem sempre o chat, que ali vão ter informações e a lista de presença para que os certificados possam ser emitidos. Boa tarde, Luciana. Sinta-se à vontade. Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer esse espaço de fala na abertura de mais essa edição dos Seminários Unirio, né? E como representante do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região e em especial da Comissão de Patrimônio Bibliográfico e Documental, eu gostaria de parabenizar a iniciativa, uma iniciativa muito importante, seja pelo tema, seja porque pela articulação dos diferentes atores, né, das instituições que estão aí representadas. Então, queria parabenizar na pessoa da palestrante, da Adriana Olossa, e também dos organizadores, nas pessoas da professora Brenda e do professor Fabiano. Então, gostaria de
de parabenizar, né, e dizer que é muito importante esse espaço de parceria e de apoio, porque nós temos tido aí temos enfrentado questões e desafios, né, seja dentro da questão do patrimônio bibliográfico documental, mas principalmente no ambiente da pandemia, e dizer que é muito importante ressaltar a importância da discussão continuada de um espaço estruturado e que discute de forma sistematizada esse tema, né? Essa também, nesse ponto, nós temos aí um ponto de convergência, né, de que a experiência da criação da Comissão de Patrimônio dentro do espaço do CRB8 foi tentar trazer e internalizar essa discussão dentro de uma instituição e, ao mesmo tempo, uma vez internalizada, conseguir extroverter essa discussão, divulgar essa comissão, essa discussão importante. O tema de hoje, eu tenho juntamente com todos os outros temas discutidos, tem uma importância muito destacada, né, porque no ambiente digital nós temos perdido muitas informações sem nos dar conta, né? Então, estou muito ansiosa aí para ouvir a fala da palestrante. Então, meu obrigada pelo espaço e o parabéns a todos os envolvidos na realização e principalmente aos presentes que fazem o sucesso dessa iniciativa. Boa tarde, boa palestra para nós. Boa tarde, obrigada, Luciana. Então, vamos seguindo. Agora, então, nós vamos para a nossa palestra, né? É intitulada O Futuro dos Arquivos e o Risco da Amnésia Digital. Nós temos como palestrante a doutora Adriana Cox Olois. Ela é museóloga, conservadora restauradora, com mestrado em Memória Social e doutorado em Ciência da Informação. Atua há quase 35 anos nessa área. Foi responsável pela implantação do Laboratório de Digitalização de Documentos do Arquivo Nacional do Brasil. E atualmente é professora permanente do curso de mestrado profissional em preservação de acervos do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso ciclo de palestra. Sinta-se à vontade, então agora o momento é todo seu, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pela presença. De estar todo mundo aí, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer também a professora Brenda pela apresentação e o convite do professor Cataldo, do seu grupo de pesquisa, que tem realizado esse evento, que pelo visto veio para ficar, que reúne tanta gente bacana e interessada no tema da preservação dos acervos. Eu estou aqui vendo, acho que está todo mundo ouvindo. Espera aí. Eu preciso colocar a tela. Eu não estou conseguindo. Por que não está me obedecendo? Alguém pode me ajudar? Por que eu não estou conseguindo colocar a tela cheia? Um momentinho, vamos tentar aqui mexer, Adriana, um momentinho, por favor. Não sei por quê. Adriana, para você que a tela não está aparecendo cheia, mas para os convidados ela está aparecendo cheia, tá? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu quero então também parabenizar esse evento, que teve a presença do professor Mirko Quental, Pedersoli, Jandira, que foram excelentes palestras. E agora, então, eu venho trazendo esse tema da amnésia digital, o risco de perda dos arquivos digitais. Essa é uma questão que me interessa muito e eu tenho ficado bastante mobilizada e estudando esse tema junto com os alunos, porque me parece que é uma questão que as pessoas ainda não se deram muito conta. Então, vamos lá, vou iniciar a minha apresentação. Deixa eu primeiro me achar aqui, porque o mouse ele está interferindo com as pessoas entrando. Ai, meu Deus. Por
que não vai? Não estou entendendo isso. A gente testou e estava bom, e agora está com esse problema. Bom. Você está passando com o mouse, com a seta, Adriana? Eu não sei disso. Acho que agora vai dar. Foi. Então vamos lá, gente. Então, vamos lá. O objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre os riscos de perda do nosso patrimônio digital. A minha abordagem não vai ser uma abordagem técnica. Eu pretendo fazer uma abordagem político-filosófica que tem sido o meu ponto de vista nesses estudos. Quero apresentar também um pouco do nosso cenário atual com relação aos investimentos na área da preservação digital e de que forma que, mediante esses riscos, a gente tem, quais os meios que a gente tem para enfrentar essa questão. Eu quero, então, chamar a atenção para a questão do risco da amnésia digital, seja pela impossibilidade de se preservar todas as formas de memória, seja pela questão do aumento explosivo de memória, que pode vir acompanhado, à sua vez, de um aumento explosivo de esquecimento, decorrente de todas essas situações que a gente tem vivido com intenso fluxo de produção de informação nas redes sociais, produção de lives, shows de música, enfim, todo tipo de evento hoje tem ocorrido nas redes sociais, na internet, e a gente precisa encontrar meios para enfrentar essa questão. Ou então, daqui a alguns anos, a gente não vai ter mais uma memória, uma recordação do que a gente está vivendo hoje. Eu fiquei muito em dúvida com relação à forma de apresentar, mas no final eu fiz uma apresentação bastante sintética para poder conversar mais com vocês e ter uma troca interessante. Então, voltando, nesse contexto de hipertrofia da memória e de explosão também da memória, chama atenção as perdas que a gente vem enfrentando, seja um incêndio, a grande tragédia que ocorreu há um ano atrás no Museu Nacional, como com relação ao Museu também de História Natural, o Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, a própria Catedral de Notre Dame. Quer dizer, a gente tem vivido realmente muitas perdas e isso tem sido uma situação muito ruim para todos nós. Então, para além desses acontecimentos, também têm ocorrido disputas de memória, que é uma questão polêmica com relação a monumentos polêmicos do passado, e que, a partir de questionamentos com minorias étnicas e raciais, que veem suas memórias apagadas por séculos de dominação, começam a, enfim, agir com suas próprias mãos para tentar resolver esse tipo de situação. É um uso político do passado que está em debate, e isso não é tarefa simples, mas é preciso recorrer a ele para a gente refletir sobre os impactos que podem ser sentidos no futuro, caso a amnésia digital venha se tornar uma realidade percebida por todos. Aqui é importante a gente fazer um parênteses com um autor chamado Michael Pollack, ele, num artigo chamado Memória, Esquecimento e Silêncio, ele examina as memórias subterrâneas que emergem em momentos de crise, gerando conflitos e disputas, subvertendo a lógica imposta por uma memória oficial coletiva contada pelos vencedores. Além disso, a gente precisa compreender, valorizar e respeitar o patrimônio cultural de um grupo, que é ainda, sem dúvida, um importante antídoto a um estado de apatia que falta de referências culturais pode agravar. A cura da amnésia digital virá, talvez, da curadoria de conteúdos, capaz de selecionar, interpretar, reutilizar informações, ideias e compartilhar experiências, informações, promovendo, assim, as chances de uma preservação em direção ao futuro. É importante a gente saber
que informações que são custodiadas em repositórios, como se diz, protegidos, né, por um tempo de guarda, muitas vezes podem não estar mais acessíveis. Então, é muito importante que a gente compartilhe as informações, porque a partir desse compartilhamento, as chances de uma preservação ao acaso torna-se possível. Agora, uma coisa importante que a gente precisa saber é que toda vez que a preservação digital falhar, haverá perda de valores, fazendo crescer em nós a necessidade de pertencimento a algum lugar, assim como vai haver também uma falta de referências culturais que hoje fazem parte de um projeto de mundo em que o apagamento é a política. Como resultado, ao final, possivelmente, será percebida uma falta de potência de indivíduos para exercerem sua cidadania, o que os levará a uma apatia já mencionada e ao desinteresse pelo coletivo e pela luta por políticas públicas e direitos humanos fundamentais. Com relação à expectativa de vida dos suportes em uma escala de tempo, a preservação digital ela é mais suscetível à perda do que costuma ser a preservação de documentos analógicos, como livros, documentos em papel. Além disso, esses documentos digitais, eles exigem um equipamento de leitura para que haja uma fruição dessa informação. Isso também é um limite, é uma dificuldade que a gente tem na questão da preservação digital. Agora, ao contrário disso, nós temos uma situação que quem nunca viveu uma situação dessa, de querer abrir um arquivo e o arquivo estar corrompido? Isso é uma questão realmente que, se a gente pensar numa proporção muito maior de repositórios que estão aí armazenando, enfim, muitos bytes de memória, a gente vai ver que a perda realmente é muito grande. Com relação à expectativa de vida desses documentos, em uma escala de tempo, a preservação digital, como eu estava falando, ela é mais suscetível à perda do que costuma ser a preservação desses documentos analógicos. Então, a gente pode dizer que um pergaminho tem uma previsão de vida em torno de 1000 anos, o papel de 100 anos e o digital é alguma coisa que a gente não conhece. Não é uma preservação passiva, ela precisa realmente ter um grupo de pessoas, de especialistas trabalhando por ela. Existe ainda uma questão bastante grave, que é o que implica essa possibilidade de perda, que é a questão relacionada à obsolescência tecnológica. Ela ocorre devido aos equipamentos e softwares, assim, enfim, como todo o ambiente tecnológico, que são substituídos rapidamente por forças de um mercado que está sempre lançando novidades e as instituições precisam encontrar meios para fazer essas atualizações constantes. E, para isso, a gente precisa encontrar meios para garantir recursos humanos, financeiros e materiais para que essa preservação digital aconteça. Essas garantias dizem também respeito à noção de sustentabilidade desses projetos de preservação digital. Então, por todas essas razões, é muito importante fazer algumas distinções para a gente compreender as demandas da preservação digital por investimentos continuados, que somente podem ser garantidos por meio de estratégias sustentáveis e políticas públicas em prol da preservação da memória social. E isso é urgente. Aqui faço um parênteses para lembrar da palestra do Peter Solly, quando ele fala que precisamos investir mais na atual geração de conservadores. Isso é verdade, até porque, ao meu ver, é possível que eles enfrentem problemas ainda mais graves do que a gente enfrentou. A nossa geração teve que aprender a lidar com as mudanças climáticas, tivemos que aprender a organizar, a, enfim, pensar e implantar metodologias de enfrentamento a essas catástrofes climáticas, bem como aprender a resgatar as informações, os documentos danificados com esses desastres. Então, o que eu quero deixar aqui bastante claro é que a atual geração de conservadores, ela começa a assumir postos de liderança e está sendo obrigada também a desenvolver novas habilidades e competências, principalmente na área da tecnologia da informação, para, no mínimo, estabelecer diálogos interdisciplinares fundamentais
ao enfrentamento dos desafios que o uso da tecnologia digital nos impõe. E isso é admirável. Precisamos estar juntos nessa troca de aprendizado. Minha geração começa a se aposentar, vamos sair, estamos envelhecendo, mas continuamos lutando na docência, dando palestras, consultorias, procurando transmitir tudo o que aprendemos. E também aprendemos com uma geração anterior, que teve que se esforçar muito para ver a valorização do patrimônio cultural brasileiro, a emergência das políticas públicas na área, a criação de cursos de graduação em conservação e restauração, assim como a criação de associações profissionais. Nesse sentido, os anos de 1970 até os anos 2000 foram muito positivos para a conservação do nosso patrimônio cultural, embora até hoje a nossa profissão ainda não tenha sido regulamentada. Então, eu gostaria de concluir essa parte com essa citação da Hannah Arendt. Peço desculpas aqui que esse ano está errado, enfim. Na verdade, 2006 é a data da minha dissertação. Mas Hannah Arendt fala, no seu livro Entre o Passado e o Futuro, ela diz que sem testamento, resolvendo a metáfora, sem tradição, que selecione e nomeie, que transmite e preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor, parece não haver continuidade consciente e, portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro. Eu gosto de citar esse trecho porque ele diz sobre os homens que herdaram um tesouro sem testamento e que não seremos nem os primeiros nem os últimos a perderem seus tesouros e que existem muito boas razões para acreditarmos que o tesouro nunca foi real e sim uma miragem. Fechando, então, essa primeira parte da minha apresentação, eu chamo a atenção para dizer que também temos muito boas razões para nos preocuparmos com o futuro dos arquivos e o risco da amnésia digital. Agora, antes de mostrar um pouco da situação atual da preservação digital, eu quero apresentar alguns conceitos que são importantes da gente apresentar para a gente estabelecer aqui uma conversa, uma comunicação bem clara entre a gente. Então, eu quero falar dessas definições e dizer que eu vou trabalhar basicamente com dois conceitos, que é a preservação digital e o patrimônio digital. Eu preciso, primeiro, fazer uma distinção, dizer que preservar não é salvaguardar necessariamente. A gente deve utilizar o termo salvaguarda quando a gente se refere ao compromisso, à obrigação do Estado em prover a preservação do nosso patrimônio cultural. Até porque é dever de proteção do Estado garantir a todos o pleno exercício dos seus direitos, bem como de proteger o patrimônio cultural de acordo com os artigos 215 e 216 da Constituição. Quem quiser conhecer um pouco mais desse conceito de salvaguarda, existe uma tese da Flávia Catarino, que é membro do nosso grupo de pesquisa, cultura, representação e informação digitais, que tem uma publicação da sua tese que fala sobre essa distinção. Outra distinção que eu considero muito importante dizer é que a preservação ela é uma atividade continuada, ela nunca tem fim. Seja ela voltada para os acervos digitais ou analógicos, a preservação não admite indicadores que a coloquem no passado. Dizer que um acervo foi preservado não é possível, pois a preservação é um processo que nunca termina e é resultado de um conjunto de ações continuadas e de longo prazo que visam aumentar a expectativa de acesso continuado aos objetos digitais. O segundo ponto, também importante, que a preservação digital ela precisa ter uma responsabilidade compartilhada entre as instituições, principalmente pelo grande volume de informação digital que está sendo produzido hoje. E também pela necessidade... Adriana, só um momento. O som está um pouco abafado, não sei porquê. Aí estão colocando aqui no chat que o som está um pouquinho abafado. Não sei porquê. Será que quer que eu retorne um ponto? Está me ouvindo melhor? Tô sim, melhorou. Mas deu para ouvir, só que o pessoal está falando que está um pouco abafado, estava muito fechado. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto, então. Então, como eu estava dizendo, é muito importante a gente fazer algumas distinções para a gente entender o que é a preservação e, principalmente, o que é a preservação digital. Eu estava dizendo que ela é uma atividade continuada que nunca tem fim. E seja ela voltada para os acervos analógicos ou digitais, a preservação não admite indicadores que a coloquem no passado. Dizer que um acervo foi preservado é uma incongruência, não é possível dizer.
porque a preservação é um processo que nunca termina. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá sim, melhorou bastante, Adriana, Tá. muito obrigada. E rapidinho, gente, eu gostaria de aproveitar e pedir para os convidados, para as pessoas que estão inscritas, evitarem abrir câmera, áudio e compartilharem, por favor. Muito obrigada. Então, como eu estava dizendo, a preservação é um processo que nunca termina e ela é resultado de ações continuadas e de longo prazo que visam aumentar a expectativa de acesso continuado aos objetos digitais. O segundo ponto, que também é bastante importante, é que a preservação digital precisa ser uma responsabilidade compartilhada entre as instituições, principalmente pelo grande volume de informação digital que está sendo produzido e pela própria necessidade de investimentos em atualização e renovação dos parques tecnológicos. E, em terceiro, a responsabilidade da preservação da informação digital como legado para as futuras gerações é de cada um de nós, criadores, produtores de informação, que devemos estar suficientemente informados para contribuirmos com o preenchimento dos metadados na cadeia de preservação, reduzir os riscos de perda desses arquivos. É preciso que todos aprendam que a info, que é um dispositivo dentro dos arquivos digitais, eles precisam ser preenchidos com esses metadados. É muito importante, porque qualquer acidente que ocorra, depois será possível resgatar essa informação de alguma maneira. Até porque fazer isso em planilhas à parte é melhor que nada, mas corre-se o risco de a gente perder essa planilha e não poder associá-las às imagens, os objetos digitais a elas. Para os especialistas e também para quem não é da área, eu recomendo acessar a página do Arquivo Nacional, que foi recém-lançada agora, uma recomendação para a gestão de fotografias digitais. É bem interessante. Sugiro que vocês entrem lá. Eu quero dizer também que eu deixei com a Brenda um arquivo com as referências e lá, então, vocês vão ter acesso a essas informações, além da palestra que fica gravada, né? Então, eu quero ainda falar, em síntese, né, que preservação digital é o que está aí escrito aí na tela. É um conjunto de ações continuadas que visa garantir o acesso aos objetos digitais autênticos e confiáveis ao longo do tempo e que exige previsão orçamentária de recursos humanos, financeiros e materiais, bem como conhecimentos técnicos, habilidades e estratégias de gerenciamento dos objetos digitais de forma permanente e vigiada. Com relação ao patrimônio digital, eu me utilizo de uma definição da Vera Dodebey, professora lá da Memória Social, que foi minha orientadora, e ela diz que patrimônio digital é constituído por bens culturais criados somente em ambiente virtual ou por bens duplicados na web, que incluem textos, bases de dados, imagens estáticas e com movimento, áudios, gráficos, softwares e páginas web, entre uma ampla e crescente variedade de coleções que representam desde objetos pessoais a acervos tradicionais de instituições de memória. Então, gente, uma vez definidos esses conceitos, eu queria apresentar um pouco da cena atual da preservação, até porque eu não quero passar para vocês uma ideia pessimista, né? Até porque o próprio título da minha apresentação traz para a gente assim, um certo receio, né, do que pode vir a acontecer. Na verdade, o objetivo é mais fazer um alerta e chamar a atenção de que não existe uma preservação digital dada. É alguma coisa que, como eu já disse algumas vezes, é muito importante que haja um acompanhamento ali permanente, vigiado, para que a gente não perca o acesso a esses objetos. Até porque, muitas vezes, a gente tem esse acervo, enfim, gravado, né, em mídias como discos óticos, discos magnéticos, enfim, isso por si só não garante a preservação. A gente precisa realmente cuidar para que todo o ambiente tecnológico que circunda esse objeto digital esteja funcional, esteja operacional. Então, eu quero dizer que, para apresentar um pouco, e aí eu estou aqui com um probleminha que está bem em cima da apresentação, vamos ver como é que fica aqui. Com relação aos pontos positivos, né, do cenário atual da preservação digital,
eu quis mostrar uma série de questões que eu venho lendo, venho acompanhando e que eu acho que são boas notícias na nossa área. Como, por exemplo, no Arquivo Nacional, está aberta a consulta pública uma proposta de um decreto que vai estabelecer a política de gestão de documentos e arquivos da Administração Pública Federal, assim como existe um levantamento dos riscos de perda do acervo do Arquivo Nacional. Foi uma consultoria que o professor José Luiz Pedersoli nos deu para orientar as nossas tomadas de decisão com relação ao acervo. Uma questão que ele chamou a atenção na palestra dele: se a gente não tem um levantamento desse, a gente acaba tomando decisão no escuro e nem sempre são as mais eficazes, né? Outra questão que eu também já falei, mas que para mim é um ponto positivo, são novas lideranças assumindo postos de comando no Arquivo Nacional, uma direção com perfil e conhecimento técnico da área de documentos, informação e arquivos, a questão da reforma do prédio, que foi, enfim, tinha lá uma série de problemas com o Corpo de Bombeiros, e graças a um recurso do próprio Ministério da Justiça, está sendo possível fazer a reforma do sistema de combate a incêndios no prédio que abriga o acervo. Estamos organizando um curso online, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, que inclui temas sobre preservação analógica e digital. Existe hoje uma área de educação formalmente constituída na estrutura do Arquivo Nacional e que está sendo, enfim, vem se dedicando à educação patrimonial e à criação de novos públicos. E li agora, recentemente, no Facebook, que foi feita uma candidatura ao prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, e então dizer que eu estou torcendo muito para que esse projeto seja vencedor. Dizer também que hoje nós temos aproximadamente 17 cursos de arquivologia no país, sendo que existe mais um, mas esse não está ainda operando. Temos também um mestrado profissional e 3 cursos de pós-graduação na área de preservação de acervos. Isso, gente, há 30 anos atrás, havia, acho que, 1 ou 2 cursos de arquivologia e somente isso. Então, muito importante a gente também comemorar o quanto que a gente avançou nesses últimos anos. Com relação à cena atual, aí a gente já vê uma situação um pouco mais complexa. Até porque a gente ainda tem uma precariedade que nos define, porque temos hoje menos de 1.000 arquivos municipais no Brasil todo, quando em 1936, ou seja, há, quase 80 anos atrás, eram 1.400. Então, a gente vê que em 80 anos houve um decréscimo de 40% do número de arquivos municipais. E isso é muito uma questão a se lastimar. Temos aí um cenário um pouco sombrio a nos espreitar e que nos obriga a um exercício constante sobre o que devemos ou não fazer para conseguirmos manter as nossas instituições trabalhando e preservando os acervos em direção ao futuro. Com relação a esses pontos negativos, como eu disse, temos vivido um tempo muito difícil de grandes transformações. A própria pandemia do Covid-19 nos obrigou a repensar uma série de medidas e comportamentos. A digitalização nunca esteve tão em alta no momento, mas as instituições menores nem sempre conseguem ter uma infraestrutura tecnológica com pessoal qualificado para poder lidar com essas questões da preservação digital. A área de tecnologia da informação nos governos são terceirizáveis, é permitida a terceirização por lei, o que implica em uma mão de obra volátil que acaba não recebendo, muitas vezes, um investimento em aperfeiçoamento continuado. Isso também é uma questão. Além disso, o país hoje vive na dependência de fontes de energia não renováveis, com ênfase no uso de hidrelétricas, petróleo, gás e carvão. Qual a garantia de termos fontes de energia em direção ao futuro para sustentar decisões como, por exemplo, a climatização de áreas de guarda com temperatura em torno de 20 graus, umidade relativa de 50%, com o uso intenso desses sistemas elétricos que, a princípio, não são sustentáveis. Essa questão, então, ela nos preocupa também com relação à dependência dessas áreas de armazenamento com relação à climatização. A gente precisa começar a investir
incentivar os nossos alunos a pesquisarem soluções alternativas à guarda desses documentos. Então, eu quero assim, assinalar rapidamente alguns pontos dessa cena atual que eu vejo como, enfim, negativa. Técnicos, especialistas e lideranças das nossas instituições estão sendo substituídos por pessoas sem muita vocação e nem formação na área. A ocorrência de eventos catastróficos, como aqueles que eu já citei do Museu Nacional, e a reforma administrativa com cortes orçamentários, dentre muitos outros problemas que as nossas instituições estão enfrentando, além de políticas públicas ineficientes e crises institucionais, como a gente está vendo aí com a Ancine, com a Cinemateca e a própria Casa de Rui Barbosa, além de perda de recursos orçamentários e cancelamento de editais de fomento que apoiavam a nossa área de patrimônio. Então, uma vez delineado esse cenário, eu me pergunto como a gente pode enfrentar essas questões, como que a gente pode enfrentar o risco de uma perda do nosso patrimônio digital. Então, a primeira coisa é, a gente precisa elaborar uma política de preservação digital. E ela deve, então, servir como uma orientação legal para a gestão da preservação e o acesso em longo prazo aos objetos digitais produzidos, selecionados e armazenados por nossa instituição. Essa política deve ser elaborada com base em resoluções, normas, atos administrativos, leis, modelos e padrões. Importante dizer que na página do Arquivo Nacional e também do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, vocês vão encontrar uma série desses documentos lá. Além disso, é muito importante que haja um compromisso orçamentário, que uma política é capaz de prever. Além disso, esse compromisso orçamentário, ele precisa garantir a manutenção dessa infraestrutura tecnológica para a gente poder enfrentar o risco da obsolescência tecnológica, tanto dos objetos como dos seus próprios suportes. Um plano de preservação digital, como eu estava dizendo, deve descrever o contexto, levantar os riscos e definir as estratégias e prioridades de preservação com base neles, para tornar, então, um acervo digital localizável, disponível, interpretável, recuperável, incluindo os metadados apropriados, devem ser compatíveis com as questões relativas aos direitos de autores, de propriedade intelectual e confidencialidade. Outro ponto relevante, que, a meu ver, deve ser amplamente divulgado, diz respeito ao modelo de atuação baseado em redes de preservação digital distribuída, que requer a colaboração das instituições que fazem parte e acordos de cooperação definindo o papel de cada uma delas com relação ao gerenciamento, à renovação do parque tecnológico, ao tratamento e auditoria dos objetos digitais, dentre outros pontos também relevantes. Sobre a preservação digital distribuída, o desafio está na necessidade de que várias instituições cooperem para conseguir essa preservação, usando replicação, independência, coordenação para abordar as ameaças conhecidas ao conteúdo digital ao longo do tempo. É importante dizer que o nosso grupo de pesquisa, na página do CRID, crid.ufba.br, contém uma série de textos que foram publicados por uma autora da Dinamarca, Elde Zero, em que a gente aborda essas questões da política de preservação digital distribuída. Por fim, eu quero apontar o uso da ferramenta de análise de gerenciamento de riscos como uma forma de conhecer os problemas que passam os acertos para ter uma decisão bem informada para a gente poder, então, investir nas prioridades e de uma forma consequente, de uma forma adequada. Sem dúvidas, o melhor que podemos fazer por hora é adotar uma ética que nos guie para um tratamento, Desculpa, gente. Sem dúvidas, o melhor que podemos por hora é adotar uma ética que nos guie para um trabalho de preservação digital cooperativo, distribuído, com garantias de investimentos em repositórios digitais confiáveis, que obedeçam aos requisitos e possuam um nível de redundância para que sobrevivam as gerações e reduzam o número de repositórios e coleções digitais com uma identificação suficiente dos registros e que é essencial para a sua permanência em casos de desastre. Precisamos pensar em como buscarmos alternativas e isso só é possível por meio de pesquisa e colaboração. Só por meio de projetos cooperativos seremos capazes de enfrentar a falta de orçamento.
Em síntese, o que eu procurei mostrar foram os limites e possibilidades da preservação digital, para que a gente se conscientize do quanto é importante que a gente desenvolva projetos cooperativos baseados na metodologia de análise e gerenciamento de risco, para podermos nos defender frente aos cortes de verba e ausência de contratação de recursos humanos e também de bolsas de pesquisa. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para os mais jovens, eu diria: resistam e persistam nos estudos. É muito importante que a gente aprenda a aprender, que a gente aprenda a ser, que a gente aprenda a conviver, que a gente aprenda a fazer. Esses são os pilares que um relatório da Unesco apontou como os desafios da educação para o século XXI. E eu considero muito importante que a gente realmente se dê conta que estudar é pela vida toda. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês essas nossas preocupações e dizer que eu estou à disposição para perguntas, questionamentos, o que vocês precisarem. Se quiserem também, aí está o meu contato, não só nas redes sociais, como também o meu e-mail. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Excelente apresentação sua, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está conseguindo me ouvir bem? Pronto. Melhorou meu áudio agora? Agora melhorou. Melhor. O áudio está ruim, meu microfone não está muito legal. Então, eu gostaria de agradecer a Adriana por sua apresentação, que foi maravilhosa. Sempre falo que é esclarecedor. Oi? Fico nervosa, minha primeira live acontece. A primeira live a gente nunca esquece. Não. Mas é uma temática muito instigante a todos nós, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção, principalmente nesse momento que nós vivenciamos, mais uma vez, de pandemia e isolamento social, onde quase todas as relações que nós temos, atividades profissionais, atividades pessoais, relacionamentos, têm sido online, têm sido por intermédio dessa mídia digital, do aparato digital, do aparato tecnológico. Então, assim, muitas atividades que nós temos, escolares, acadêmicas, profissionais, dependem desses recursos tecnológicos, né? E, portanto, a gente passou a produzir muito mais documentos em ambiente digital. Não que a gente não produzisse, mas agora a gente está produzindo muito, muito mais, e algumas questões exclusivamente nesse ambiente, né? Essas relações, essas novas ferramentas, como a gente está usando aqui o Zoom, Meet, enfim, diversas ferramentas, são lives que nós estamos tendo, né? O recurso que nós temos hoje são lives, então isso faz a gente pensar ainda mais nessa chamada amnésia digital, né? Se não olhar para esses documentos, não olhar para esses registros informacionais, o que acaba inquietando muitas áreas do conhecimento, incluindo a arquivologia, a biblioteconomia, né? Então, assim, a sua fala foi maravilhosa, maravilhosa, que faz a gente pensar, porque às vezes nós ficamos muito preocupados com as questões também técnicas da pena, não que a técnica não seja importante, ela é muito importante, mas conforme você colocou para a gente, existem questões que devem ser pensadas e tratadas também. E principalmente a política. Se a gente não tem uma política de preservação digital implementada, atuante, de fato funcionando, não adianta ter técnicas e recursos suficientes. Porque a gente sabe que para coisa... nós sabemos que para coisa funcionar depende de uma política institucionalizada. E aí política, como você também muito bem apresentou, somando normas, procedimentos, legislações, também ações, né? Designar responsabilidades, tudo isso deve acontecer. É uma preocupação muito grande que a gente produz muito no ambiente digital, mas eu sempre brinco, são pais que não têm filhos. Ninguém se responsabiliza pela preservação, né? Eu tenho um montante de documentos aí circulantes, hoje principalmente nas mídias sociais digitais, ou então que nós produzimos também em casa, produzimos com o nosso smartphone, mas ninguém se preocupa se isso é um documento de arquivo, ninguém se preocupa se é um documento de biblioteca, ninguém se preocupa se deve ser preservado, se não deve ser preservado. Então, ao mesmo tempo que se produz muito, se perde muito também. E a gente tem que ter um olhar para isso. E você trouxe assim, com maestria como deve ser feito esse olhar.
como a gente deve observar esse ambiente, como a gente deve observar a preservação digital. E me inquietou muito os números que você trouxe dos arquivos municipais, né? Você vê o cenário atual, quando era para a gente ter mais arquivos municipais institucionalizados, para que pudesse dar conta desse legado público, né, que a gente está falando agora, da informação e do documento público, caiu a quantidade de arquivos municipais. Assim, eu tomei um choque, particularmente, quando eu vi os dados que você trouxe, que é algo assustador, e que a gente vê que é resultado de uma incipiência também de uma política de arquivos, né? Esse declínio nos arquivos municipais, declínio dos arquivos estaduais, o que dificulta muito mais quando a gente fala na preservação digital. Se já é complicado o cidadão fazer a preservação digital, as instituições, as empresas privadas pensarem na preservação digital, imagine essas grandes instituições públicas de arquivos, que são responsáveis também pela manutenção do patrimônio documental da sociedade, estão sendo extintas, né? Estão sendo fechadas. E as outras que deveriam ser criadas não são. Então, assim, a sua palestra trouxe muitas inquietações, trouxe muitas questões a serem pensadas. Agora eu vou abrir para a Luciana Napoleone, que ela quer fazer algumas perguntas também para você, quer debater um pouco com você, e vou ver se a gente tem mais perguntas e tem outros questionamentos para fazer para você, tá? Adriana, muito obrigada mais uma vez por sua apresentação. Luciana, sinta-se à vontade. Luciana Napoleone. Oi, desculpem. Obrigada, Brenda. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Adriana, né, pela excelente palestra. Olha, Adriana, eu estava do lado de cá, primeiro assim, né, de um lado, você deu aí um panorama de como está a situação, né, o estado da arte da situação, então isso é interessante para a gente se apropriar da situação, mas o que mais me tocou, o que mais me impactou foi a angústia de saber que nós estamos mesmo à beira dessa amnésia digital, né? E eu não consegui, como comentei, estava comentando aqui, são tantas as inquietações, né, que a gente é difícil até formular uma questão que nos ajude, né? Eu gostaria de compartilhar que eu estou no momento, estou participando de um processo de uma escrita colaborativa de um manual de gestão da memória do Poder Judiciário, né? Então, houve uma resolução, né, aprovada recentemente de gestão documental e preservação da memória, e eu vejo que tem vários colegas que estão preocupados com isso. No Brasil todo, as pessoas estão preocupadas, né? E aí, aproveitando a sua fala, e essa experiência colaborativa de pensar um manual, né, para instituições do Brasil todo, qual que seria a sua sugestão, né, para quem está pensando nos projetos agora, Adriana, para quem está pensando em projetos, está no dia a dia, quais são as suas sugestões para que a gente possa fazer os projetos adequados? Se eu estou fazendo o meu projeto, se eu estou na minha linha de ação, o que eu não posso deixar escapar, né? Essa é uma coisa que me ocorre, né? Que eu acho que não só nesse momento, mas também em outras questões. Uma coisa que eu vejo que é muito difícil e que eu, como bibliotecária, no atendimento de pesquisas, eu já me deparei, são com aquelas questões diversas que, assim, ou não existe mais aquela página, não existe, ou aquele documento não está mais disponível, né? Então, ou seja, aquilo não está mais disponível, isso foi retirado, não está mais. E a outra questão aquilo mudou de lugar,
né? Isso mudou de lugar. E aí, mudou de lugar e a gente não sabe exatamente para onde, de que jeito, né? Então, isso também é muito comum, a gente tenta, quando registra os recursos eletrônicos disponíveis, a gente coloca lá o link de acesso, não raro isso não funciona, né? Isso não funciona. Então, a gente tem aí até as iniciativas de ter os links permanentes, né, as URLs permanentes para isso. Então, queria saber o que você poderia falar dessas duas questões, Adriana. E, mais uma vez, agradecer essa cadeira no lugar privilegiado de estar aqui assistindo essa palestra e de poder fazer esse debate nesse espaço tão rico, né, e de discussão. Obrigada. E aí eu queria, no finalzinho, voltar e fazer um convite para um evento que a gente vai ter a semana que vem. Mas primeiro quero ouvir a Adriana. Obrigada. Da instituição. Isso é uma questão muito importante, porque senão a gente acaba criando uma certa oposição dentro da própria instituição da gente. Então, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente buscar o apoio das pessoas, mais fácil esse projeto vai seguir. Um outro ponto bastante importante que eu enfatizei aí na minha apresentação é essa questão do nosso momento em que a gente passa por um paradigma, vamos dizer assim, colaborativo, cooperativo. É muito importante que a gente procure instituições que sejam, que tenham semelhanças com a gente para pensar nesses projetos, porque muitas vezes a gente consegue um recurso e esse recurso mal utilizado acaba fazendo com que aquele projeto da gente dure muito menos tempo do que deveria. Então, a gente precisa ter, quando eu digo a gente, eu estou falando assim, todas as pessoas, todos os profissionais da área de arquivos, museu e biblioteca. A gente precisa ter muita consciência de que o nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar, é um trabalho que a gente não pode ter resposta para tudo, a gente precisa realmente trabalhar junto, a gente precisa aprender isso, a trabalhar em equipe, trazendo as contribuições das pessoas para a prática, porque muitas vezes a gente também tem dificuldades, né, de aceitar contribuições em outros pontos de vista. Então, eu acho que assim, a primeira questão realmente é a gente reformular um pouco a nossa ética, o nosso comportamento, de como que a gente se posiciona nesse trabalho com equipes. Uma outra questão que também me ocorre com relação a esse projeto, que eu também já falei, com relação a que eles devem cumprir todos os requisitos. E isso é uma questão que, procurando nos sites das nossas instituições, e no caso, falando dos arquivos, o Arquivo Nacional, nesse ponto, ele vai muito bem, e também o CONARC contém aí uma série de referências que são muito importantes para as pessoas que estão começando a escrever esses artigos, esses projetos, né? Existe uma questão hoje que a gente tem cada vez menos editais de fomento, então a gente também precisa compartilhar quem são essas agências financiadoras. Às vezes a gente descobre uma coisa e fica quietinho. Eu acho que hoje, quanto mais a gente divulgar as coisas, melhor. O que é para todo mundo é muito melhor, porque o que a gente está pensando é uma memória social, é um patrimônio que ele é nacional. Ele não pode ser apenas de uma única instituição. Então, muitas vezes a gente tem uma instituição que tem uma infraestrutura muito maior e ela precisa pensar em ter ali uma reserva para poder acolher uma instituição menor que não sabe como fazer para preservar os seus arquivos digitais. Quer dizer, ela até sabe, né? Mas ela não tem recursos, ela não tem estrutura, ela não tem pessoal, ela não tem realmente fôlego para poder implantar um repositório digital confiável, autêntico, da forma como a gente, enfim, tem estudado para que eles sejam implantados dentro desse padrão, né? Com relação a essa questão dos links quebrados, né, vamos dizer assim, isso é uma questão muito comum. Existe hoje uma entidade que é sem fins lucrativos nos Estados Unidos, né, que é o Internet Archive, o Wayback Machine, em que eles fazem uma varredura e a
captura, né, desses sites e conseguem preservar parte da funcionalidade. Muitas vezes, quando você consegue acessar aquela versão daquele determinado site, você vai clicar no link e o link não está mais disponível porque aquele documento não está mais ali. Então, são desafios que ainda não foram vencidos e que a gente ainda precisa se dedicar muito para poder garantir isso. Em relação ao Brasil, a gente também precisa, como eu já disse, incentivar os nossos estudantes, né, os nossos graduandos, enfim, e pós-graduandos, seja em nível de mestrado, doutorado, a trabalhar com projetos de pesquisa que sejam relevantes para o nosso conhecimento, né? Então, eu acredito que só com muito estudo que a gente vai conseguir superar essa questão. Uma coisa que eu queria falar um pouco, que na época, assim, eu comecei eu me formei, né, em museologia, passei ali uns 8 ou 10 anos sem estudar, e aí eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz lá uma especialização em educação. A partir daí eu tomei gosto e fui fazer mestrado, doutorado, estou fazendo agora uma nova especialização na área de ensino à distância. Então, é isso, a gente não pode parar, né, de trabalhar e de estudar. Agora, o que realmente a gente precisa encontrar uma forma é como que a gente vai conseguir reunir as pessoas em prol de um bem comum, entende? A gente precisa realmente compartilhar mais. E aí eu fico muito feliz com esse evento que esse grupo de pesquisa está organizando, né? Porque é a oportunidade que a gente tem aí de reunir 200, 300 pessoas para compartilhar ideias, dar feedback para a gente, incentivar os nossos alunos a estudarem, pesquisarem novas soluções. Eu não vejo outra saída. E, principalmente, né, a gente tem que compartilhar isso não só entre a gente, eu digo entre os brasileiros. É muito bacana ver que nessa palestra tem pessoas, né, da América Latina. Então, a gente tem que realmente fazer, garantir, manter, garantir esses... Eu vou ter que trocar o meu fone, porque está acabando aqui a bateria. Só um minutinho, gente. Tecnologias sem bateria e não duram. Então, vamos lá. Então, o que eu estava... A gente realmente precisa compartilhar cada vez mais. Está todo mundo me ouvindo? Tudo ok? A gente precisa compartilhar conhecimento, a gente precisa colocar em prática essas informações que a gente adquire na nossa prática. E é isso. Não vejo outra alternativa, não. A gente não tem resposta para tudo. Verdade. Adriana, nós temos aqui algumas perguntas, então eu vou ler de 3 em 3 e aí você responde. Estou tentando juntar os bloquinhos das perguntas parecidas, tá bom? Então vamos lá. A Patrícia, ela pergunta, ela fala assim, eu tenho interesse de saber mais sobre política de preservação e gestão. Ela colocou só esse comentário que ela teria interesse em saber mais. Aí a Miriam da Silva, ela diz, quais cursos indicados para quem quer atuar com arquivo digital? Ela pergunta se é algum curso indicado, como é que funciona para atuar com arquivo digital. Aí a Miriam Teixeira também perguntou assim, comentou, né? A falta de recursos das instituições tem influência nessa questão, pois em muitos casos tem que se discutir o que é mais relevante na questão da preservação. Então, as 3 perguntas primeiro para você. Bom, com relação a Patrícia, o interesse dela, né, por política de preservação, enfim, nós temos aí os cursos, né, de pós-graduação, mestrado profissional, tanto do Museu de Astronomia, no Rio de Janeiro, quanto da Fundação Casa de Rui Barbosa e também do IFAM. No caso lá do Museu de Astronomia, que é onde eu atuo, a gente tem uma pequena abordagem com relação à preservação digital. Agora, de qualquer maneira, a gente tem aí muitas feras nessa área. O mês que vem vai ser o Miguel Arellano, que vai dar essa palestra, né? E a gente vê em São Paulo, tem o Charles,
não sei exatamente agora o nome da universidade, mas você consegue encontrar algumas disciplinas que trate da matéria. Nós não temos ainda um programa de pós-graduação que fale exclusivamente sobre as questões relativas à preservação digital, que seja do meu conhecimento, né? Com relação à falta de recursos, a Miriam, né, que me pergunta, sem dúvida, a falta de recursos influencia a nossa performance. Então, isso é uma questão que eu vejo que somente essa ferramenta, né, essa metodologia de análise e gerenciamento de riscos, ela também é bastante adequada para a gente decidir usar os poucos recursos que a gente tem na coisa certa, né? Porque às vezes a gente pode gastar um recurso implantando um sistema de ar-condicionado, comprando estantes deslizantes e tal, e sem pensar que daqui a 20 anos, talvez, a gente não tenha os recursos energéticos suficientes para manter essa climatização. As estantes deslizantes compactadas podem provocar ali proliferação de micro-organismos, porque criou um microclima. Então, tem aí uma série de questões que somente uma decisão bem informada a partir dessa metodologia da análise de gerenciamento de riscos é capaz de evitar o desperdício de recursos, né? Então, eu vejo realmente assim, que eu não tenho dúvidas que a falta de recursos, ela realmente impacta de uma forma muito grave as nossas decisões. Mas é isso, a gente viveu dificuldades a vida inteira e a gente vai continuar vivendo e a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser aí, enfim, capaz de lidar com essas situações. Desculpa, demorou para ligar aqui e é verdade tudo isso que você está colocando, Adriana, e eu sempre chamo a atenção para duas coisas também que eu acho importante. Ressaltando que você trouxe muito bem na sua palestra, a questão de uma política. Por isso que a gente pensa, não posso fazer a preservação digital de uma forma aleatória ou simplesmente o que eu acho que é importante guardar, não. Por isso que a gente tem uma política para se pensar o que deve ser guardado, como deve ser preservado, quais recursos eu vou usar para preservar, quais recursos eu vou ter que ter ao longo do tempo para preservar, porque também às vezes as pessoas se desesperam, vou criar um repositório digital. Tá, mas e o orçamento para manutenção desse repositório digital eu vou ter? Se eu não tenho, então é melhor fazer uma preservação colaborativa, como você mesmo citou muito bem na sua apresentação. Então são questões que a gente tem que levar em mente quando fala em preservação digital, né? O pessoal fica, às vezes, muito deslumbrado apenas, eu preciso de um repositório digital, vou preservar tudo. Não, a gente tem que saber exatamente como vamos preservar, o que preservar, para que preservar, porque você também falou muito bem na sua apresentação, a gente preserva para dar acesso ao longo do tempo. Então, tudo isso tem que relacionar. A gente esquece, às vezes a gente está pensando tanto no repositório digital, que eu até brinco com os meus alunos. E se faltar eletricidade? Acabou. Eu não tenho. Se eu não paguei minha conta de luz, se eu tiver um gerador a diesel, não tiver diesel, acabou, não vou ter acesso ao que eu mantive. Então, fiz uma preservação adequada, porque eu nem pensei nessa possibilidade, como você acabou de falar agora, na energia. Gente, que é uma coisa básica. A gente pensa assim, eu tenho um repositório, tudo rodando, ok. Faltou luz. Eu tenho plano B? Meu plano B é um gerador diesel. Eu tenho diesel? Eu vou ter verba para ter diesel ao longo do tempo? São questões que a gente, às vezes, não para pensar, são questões de ordem prática, mas que viabilizam o acesso a esses documentos preservados, as informações preservadas. Então, tudo isso tem que ser considerado. E você trouxe muito bem isso na sua apresentação, né? Parabéns, Adriana. Aí temos mais algumas perguntinhas aqui. Antes, eu posso fazer um comentário? Claro, querida. Sobre essa questão, né, da falta de recursos energéticos e tal, a gente precisa tomar muito cuidado na forma de investir, porque se a gente tem uma instituição, por exemplo, o Arquivo Nacional, em que ele lida com documentos ali desde o século XVI, a gente também não pode negligenciar a preservação dos documentos analógicos, entende? Então, a gente realmente, na hora de fazer a gestão de um programa, a gente precisa ter um relatório, um levantamento muito bem feito dos riscos para a gente poder saber distribuir de uma forma adequada os nossos recursos, até porque eles são cada vez menores. Então, a gente precisa equilibrar isso, porque se a gente investir somente no digital, a gente vai perder o nosso acervo aí de uma vida inteira.
E vice-versa, se a gente investir só no analógico, a gente vai perder o digital. Então, a gente precisa aí ter um bom equilíbrio nessa fórmula aí de investimento. Perfeito, perfeito. É aquilo, nem só de digital vivem as bibliotecas e os arquivos, mas de toda a massa documental. Então a gente tem que lembrar disso, né? Que os documentos, os registros informacionais estão em tudo, estão em tudo. Hoje tem no ambiente digital, mas eu continuo tendo no analógico. Eu tenho numa fotografia que eu tiro no meu celular, que é digital, mas eu ainda tenho aqueles álbuns também analógicos que estavam em filmes, né? E as polaroides que estão voltando, você tira a foto digital, mas ela é impressa na mesma hora. Então, assim, a gente tem uma diversidade. E aí, quando a gente fala nesses profissionais de informação, a gente tem que pensar na preservação como um todo, né? Muito bem e lembrando também que a gente tem que preservar também o acervo analógico que foi digitalizado e que se torna um arquivo digital, né? Então, a gente tem que estar aí atuando em várias frentes e isso realmente é um grande desafio. Eu brinco que o profissional não pode ser míope no sentido de compreender o objeto dele, o que ele tem que trabalhar, que são esses documentos e registros informacionais. Independente do suporte, da forma de registro ou do ambiente que ele se encontra, a gente tem que ser capaz de identificar para poder preservar, que senão o negócio fica complicado, né? Já são tantos desafios. Então vamos às mais algumas perguntinhas que a gente tem aqui, Adriana. A Rafaela... Ela pergunta assim: quais critérios devem ser adotados para filtrar as mídias que têm relevância quanto à autenticidade, uma vez que com as ferramentas digitais de hoje, a manipulação que pode se passar como algo real? Compreendeu a pergunta? Você quer que eu leia a outra ou você quer responder essa primeiro? Não estou ouvindo. Microfone. Microfone está desligado. Preservação das mídias, né? A gente sabe que a mídia, normalmente, ela é uma mídia de transporte. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, todas as minhas fotos estão guardadas no pendrive dentro de um cofre. Não adianta, gente. Isso não é preservação, né? Então, hoje, toda a tendência é a gente ter um RDC-ARC, que é um repositório digital confiável arquivístico, onde você tem ali um sistema de hardware, de software, que faz a gestão desses arquivos digitais para que eles sejam atualizados permanentemente. Porque não basta preservar a mídia. Então, o que eu posso comentar sobre essa pergunta é a cabeça, a mentalidade que a gente tem, né, na preservação analógica, ela não pode ser simplesmente transposta para o digital. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu não sei se isso tem 20 anos talvez, em uma palestra da Casa de Rui Barbosa, tinha uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas falando que ela estava tendo que refazer toda a digitalização do seu acervo, porque eles fizeram isso e salvaram em discos óticos. E esses discos óticos, na época, nem eram regraváveis. Então, assim, a preocupação nessa época era preservar a mídia. Só que preservar a mídia, ela pode durar 100, 200 anos, mas isso não significa que você vai ter acesso aos arquivos digitais, à cadeia de bits e bytes que estão ali, gravadas a laser dentro daquele disco ótico, né? Então, esse exemplo serve para várias outras mídias. Por exemplo, na área de cinema, a gente tem as fitas linear tape open, que são lançadas de uma forma muito intensa, com capacidade de armazenamento muito grande. Só que não adianta, porque se você não tiver uma espécie de museu onde você preserve os equipamentos que são capazes de ler esse tipo de dispositivo e os softwares para permitir que esses arquivos sejam acessíveis e interpretáveis, não vai adiantar, a gente não vai ter acesso a essa informação. Então, não adianta a gente achar que vai pegar o nosso acervo digital, vai armazenar em uma determinada mídia e guardar num cofre. A gente precisa fazer o que a gente chama na área de atualização, refreshing, que é uma espécie de refrescamento. Nunca houve muito consenso com relação à tradução desses termos, né? Mas, assim, a lógica da preservação digital ela é diferente, né? Ela não é voltada para a preservação das mídias. Não sei se respondi.
Tá desligado. A gente clica 2 vezes, aí liga, abre e fecha, é complicado. Respondeu sim, a gente tem mais 2 últimas perguntinhas aqui, e aí depois a gente faz para as considerações finais e tudo. Vou ler logo as 2, e aí você responde, que são... Uma é mais prática, outra mais... Vamos lá. O Nilson, ele pergunta: a professora conhece algum caso prático de utilização bem-sucedida do software Arquivemática para a preservação de documentos digitais? Poderia discorrer sobre isso? Então, o Nilson quer saber do Arquivemática, se você conhece algum caso prático. E a Fernanda... Não, Yara Fernanda, né? Yara Fernanda, ela pergunta: quais são as recomendações em termos de privacidade para trabalhar com coisas compartilhadas em redes sociais? Muitos acontecimentos recentes têm suas repercussões amplamente documentadas nas mídias digitais. Mas como podemos guardar isso, tendo em mente a privacidade das pessoas? Essas 2 perguntinhas. Bom, eu vou responder a primeira e depois você me ajuda a relembrar a segunda, tá bom? Ok, tá bom. Em relação a uma situação prática, né, do Arquivemática, eu chamo a atenção para o Legatum. O Legatum é um repositório que foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa com o apoio de muitas instituições, inclusive da própria Universidade Federal da Bahia, que é onde ele está lá estudado, vamos dizer assim. Adriana, tá sem som, tá sem som. A gente tem que ficar mais especialista, né, no uso dessa ferramenta. Eu vou me dedicar a isso. Então, com relação a uma experiência bem-sucedida do Arquivemática, eu lembro do Legatum. O Legatum é um repositório audiovisual que, enfim, foi organizado, desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, que é o grupo que eu já citei, da Universidade Federal da Bahia, Cultura, Representação e Informação Digitais, em que tem aí acordos, né, de cooperação técnica com várias instituições, com a Fiocruz, o próprio Arquivo Nacional e outras entidades, em que a gente utiliza o Arquivemática. Eu não sou capaz de discorrer sobre o Arquivemática porque realmente eu não tive oportunidade de atuar tecnicamente nessa área da preservação digital. Então, eu me limito a isso. Não sei se a Brenda, que é uma super especialista no tema, pode comentar um pouco mais. Eu acho, se eu não me engano, o do Arquivo Nacional também, o AN Digital, ele está rodando no Arquivemática, né? Ele, em princípio, ia rodar no Roda, mas está no Arquivemática. Tá, também. Vale a pena olhar, até porque tem todo o passo a passo do AN Digital, está no site, está disponível para quem quiser ver. E aí eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Gente, a preservação digital também não é só o software, tá? Não pense que você, tendo Arquivemática ou tendo Roda, que são os repositórios, é que você vai ter a preservação digital, ela vai para além disso. Não sei se quem fez a pergunta é arquivista, mas se for, a gente ainda fala que você tem que estar atento aos outros sistemas que fazem essa parte da preservação sistêmica, da cadeia de custódia ininterrupta. Então, assim, é importante a gente saber os casos de sucesso. O Arquivemática, atualmente, ele é mais utilizado, inclusive, do que o Roda. A gente tem pequenos projetinhos também que estão usando o Arquivemática, então você tem diversos escritórios de advocacia que estão implementando, você tem algumas pessoas que estão implementando, pela facilidade que o Arquivemática tem, mas, gente, só preservação digital não se resume ao repositório, né? A Adriana apresentou isso muito bem na palestra dela, questões políticas, questões de procedimentos, questões de estratégias de preservação, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, a gente tem exemplos do Arquivemática, e aí eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, olharem o AN Digital, o exemplo do grupo de pesquisa que a Adriana falou, tem diversas, no grupo de pesquisa também do professor Daniel, lá do Observatório, consegue ver algumas iniciativas também utilizando o Arquivemática, do professor Daniel Flores da UF. Então, assim, gente, só aí já são 3 exemplos bem-sucedidos e que vale a pena entrar. Além disso, também tem uma comunidade que debate o Arquivemática. Então, você procurando também no Google, é capaz de avançar nisso, tá bom? Mas lembra, preservação digital não se resume ao Arquivemática, tá bom?
E aí a outra pergunta, Adriana, eu não vou nem ler, mas eu lembro que ela fala sobre, ela pergunta a questão dos documentos que são produzidos nas redes sociais digitais, né? Nessas mídias sociais, Telegram, Facebook, Instagram, enfim. E ela fala como a gente trabalhar com a preservação desses documentos, se na verdade você tem também a questão da privacidade da pessoa envolvida nesses documentos produzidos nessas mídias sociais digitais, né, nessas redes sociais digitais, enfim. Aí ela se preocupa com isso. Como é que eu vou preservar algo se tem embutido ali a questão da privacidade dos usuários nessas mídias sociais digitais? Então, com relação a essa questão da privacidade, isso demonstra mais uma vez que o nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar, que é muito importante, a área de direito, né, a advocacia, atuar junto com a gente. Então, isso é uma questão que deve ser estudada sob esse ponto de vista, né, do direito. Com relação à preservação, né, dessas plataformas, é uma questão bastante complexa, porque são plataformas proprietárias. A gente já teve a experiência do Orkut, né, para a gente ter uma ideia, que é quando, enfim, fecha lá a empresa, as pessoas correm para salvar os seus arquivos, mas eles perdem o contexto em que eles estavam, né? Então, eles são apenas objetos digitais tirados desse contexto e que, então, a funcionalidade e toda aquela experiência já não é mais a mesma. Então, isso são questões aí bastante complexas que têm a ver com o que eu comentei anteriormente, desse trabalho que vem sendo feito por essa ONG americana, que é o Internet Archives. Eles conseguem fazer uma preservação, mas é uma preservação parcial. A experiência mesmo de acesso daquele usuário. Eu, sei lá, daqui a 50 anos eu quero pesquisar como era a experiência da minha avó, da minha bisavó no Facebook. E talvez isso não seja possível, porque o que vai ficar preservado, talvez, pelo compartilhamento, são partes dessa experiência, como, por exemplo, um arquivo que você publicou, uma matéria do jornal, mas a experiência que a gente vive nas redes sociais, né, com todas essas questões que vêm ocorrendo, linchamento virtual, política de cancelamento, todas essas polêmicas, a gente não sei se realmente a gente vai ser capaz de preservar isso. Então, vamos estudar, vamos partir aí para os cursos de pós-graduação, para o pessoal que já é graduado, quem não é graduado, vamos entrar aí, seguir estudando. Tudo que é presente vai ser passado e um novo futuro aí pode chegar para a gente poder ter mais esperança na capacidade, né, da gente exercer a nossa cidadania, enfim, toda a plenitude que a gente achou que ia estar vivendo nesses tempos e que a gente está aí com uma certa dificuldade para aceitar tantas transformações nesses últimos tempos, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Eu acho que a melhor forma realmente de resistir é estudando, gente, não tem outra forma. Verdade, né? São muitos desafios e que até extrapolam as questões só de tecnologia, né? São desafios políticos, desafios econômicos, sociais, são muitas questões a serem pensadas, né? A gente fala em redes sociais digitais, a gente está transportando para o ambiente digital as relações humanas. E até que ponto a gente consegue preservar, de fato, como você bem colocou agora, essas relações. E aí, gente, só para chamar a atenção de uma coisinha, e Adriana, a gente só tem mais uma pergunta, eu não quero que você extrapole seu horário, não, tá? Mas tem uma pergunta muito interessante que eu vou ler para você. Só em relação a essas mídias sociais digitais, que é algo que também me provoca angústia muito grande enquanto pesquisadora, a gente tem que pensar, são várias coisas. Primeiro, elas estão nas mãos de proprietários. Então, como a Adriana também me colocou, o Orkut foi descontinuado. A qualquer momento, essas outras mídias que a gente está usando também podem ser descontinuadas. A gente não consegue arbitrar sobre elas, né? Existem donos, elas têm os donos, a gente até brinca, os donos da rede. Então, a qualquer momento, se parou de dar lucro para eles, eles podem descontinuar. E não é obrigação deles, o Orkut ainda deu um prazo lá de 2 anos para a pessoa poder capturar as coisas, mas não é obrigação deles. Quando a gente lê lá as regrinhas lá de privacidade, né? Quando a gente assina, que a gente lê lá, privacidade, uso e privacidade, termo de uso e privacidade dessas mídias sociais digitais, ou dessas redes sociais digitais, eles são bem claros que eles podem descontinuar a qualquer momento. Eles falam como eles podem utilizar as nossas informações lá, o que de fato é privacidade. Não sei se vocês
acompanharam a atualização, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, que agora é do mesmo dono, sobre a questão da privacidade, tentando acompanhar as leis gerais de dados, né? Não sei se você e todo mundo acompanhou. Para quem utiliza essas mídias, foram lá. Você aceita isso? Você vai ser responsável pela questão da privacidade do que está sendo colocado na sua página? Então, assim, além da gente pensar que a gente quer preservar essas relações, a gente tem que ver que essas ferramentas não estão sob a nossa custódia e que também tem regras e leis que regem ela ali. Então, a gente tem que pensar, o que eu quero preservar disso? Eu quero preservar tudo? Como eu vou preservar? Em que momento eu quero preservar? Mais uma vez, a preservação digital são várias questões que perpassam por ela e que a gente tem que estar bem antenado, que senão a gente perde o bonde, né? É muito boa a sua palestra, Adriana, em relação a isso, porque aí como você trouxe as questões políticas, as questões sociais ali por trás, leva a gente a questionamentos que às vezes a gente deixa passar, só pensando em preparar repositórios digitais. Gente, não estou menosprezando isso, mas é que a gente às vezes se preocupa tanto com a parte tecnológica que a gente esquece que a parte tecnológica é só um dos pontos, uma da pontinha ali, entendeu? Tem muito mais coisa ali por trás desse iceberg enorme, né? Na base dele. E aí essa última pergunta é bem inquietante, né? Colocou assim, foi a Renato Ferreira da Silva, ele colocou: preservação de documentos digitais manipulados, falsificados, é importante para compreender a atual época? Porque a gente sabe que tem muitos documentos digitais atualmente manipulados, né? Tanto intencionalmente como não intencionalmente. E aí ele pergunta, é importante preservar eles para manter esse cenário atual, para representar esse cenário atual? Eu não sei se ele está falando só dos documentos intencionalmente manipulados, como são os casos de memes, não sei o quê, ou essas fake news, isso tudo que circula por aí. Aí ele quer saber se você acha que é relevante preservar para refletir o cenário atual. Olha, eu acho que é sim. Eu acho que é relevante essa preservação, desde que você aponte essa incongruência, né, no documento. Esse fenômeno que a gente tem vivido, né, fake news, é uma questão muito do nosso tempo e que tem impactos bastante severos, né, na nossa sociedade. E eu também considero que é uma experiência muito importante de ser preservada, porque uma mentira se torna uma verdade, né, e isso impacta várias áreas da vida da gente. No início da apresentação, a Brenda colocou a questão do Setembro Amarelo, né? Quantas pessoas têm desistido aí da vida por problemas decorrentes da falta de privacidade, fake news, e, enfim, eu não sei, eu sou uma humanista, né? Então eu também acho que por pior que a pessoa seja, por pior que ela tenha feito, eu acho um absurdo colocar a cara daquela pessoa na internet e fazer um linchamento virtual. Então, eu acho que são coisas muito próprias da nossa época que precisam ser preservadas, porque isso, o que hoje é presente, é passado, né, no futuro, e a gente vai precisar compreender tudo isso que a gente está vivendo. Porque se a gente não compreender o que a gente está vivendo, a gente vai repetir isso outras vezes, como, aliás, a gente tem repetido aí, sei lá, quantos anos, desde 1500. Então, está na hora da gente aprender para poder fazer diferente. Então, eu acho, sim, que a preservação desse tipo de situação ela é fundamental. Agora, como fazer, isso ainda é realmente uma questão, né? Porque eu lembro de situações assim, antigamente a gente conseguia fazer uma falsificação no Photoshop, né? E hoje a falsificação é até, sabe, no movimento labial. Você vê uma pessoa falando aquilo fora do contexto e você jura que aquilo é verdade, não é. Entende? É uma manipulação. Então, isso são questões que, para mim, é tema de doutorado, né? Uma questão muito importante. Tem tudo a ver com a questão dos arquivos, né? Com relação ao acesso à informação, de que forma que um repositório digital confiável ele realmente pode preservar um documento que continue sendo aquilo que ele diz ser, porque muitas vezes, né, um documento pode ser alterado, né, ao longo da vida dele, então isso também é uma questão. Lembro, não sei se Joaquim está por aí, mas assisti uma palestra de Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional, que hoje é lá coordenador da Biblioteca Digital, em que ele falava que desde a época de Dom Pedro já existia falsificação com a fotografia analógica.
né? Tem fotos de Dom Pedro lá na Guerra do Paraguai que são fakes. Eles fizeram montagens para poder mostrar lá na imprensa da época como que Dom Pedro era bonzinho e tinha ido lá na Guerra do Paraguai. Alguma coisa nesse sentido, que eu me lembro, tem muitos anos essa palestra. Então, na verdade, gente, é isso. A gente sempre viveu essa situação, só que essa situação hoje está sendo transposta para um cenário, né, de uma rede social, uma virtualização, né, das nossas relações. Com o Covid, isso se acentuou mais ainda, né? Então, as experiências hoje, elas são, muitas delas, virtualizadas e é difícil, às vezes, a gente lidar com isso. Agora, eu acho que o nosso grande desafio, né, e aí eu não só como profissional, mas como pessoas, é realmente a gente garantir que a gente vai legar esse tesouro, que não vai ser uma geração que não vai ter um testamento, entende? A gente realmente precisa trabalhar muito para que a próxima geração receba das nossas mãos o nosso trabalho e assim a coisa siga. Eu não sei quanto tempo, a gente não tem, enfim, essa previsão. Agora, a gente tem que manter a vida que segue, né? Não tem jeito. E o nosso trabalho é um trabalho militante, é um trabalho aguerrido. Como se diz, muitas mulheres muito fortes foram minhas mestres. Comecei com Maria Luísa Guimarães Salgado, que está com seus 90 e poucos anos hoje. E é uma pessoa muito forte. Ingrid Beck, Solange Zúñiga, enfim, todas as pessoas que vieram antes de mim, que me ensinaram tantas coisas, mas o que elas me ensinaram você tem que militar pela área, porque a preservação de acervo não é uma coisa dada. Você não consegue fazer as coisas se você realmente não tiver um desejo, um querer muito intenso, né? Então é isso que eu deixo para vocês. Não dá para ser blasé nessa área, a gente realmente tem que ir com vontade, porque o que não falta é trabalho, o que não falta é mercado. Eu conheço muitos arquivistas e conheço poucos que estejam desempregados, né? Eu acho que é uma área que tem crescido muito, não é à toa que tem aí já 17 cursos, e eu acho que a tendência realmente é crescer. E vamos lá, que a gente tem que vencer esse desafio de legar um tesouro para a próxima geração e que tenha um testamento, que vai estar lá dentro do repositório. Eu espero, né? É isso. Adriana, muito, muito, muito obrigada. Assim, sua apresentação foi maravilhosa. Muitas inquietações, com certeza, causaram em mim, muitas pessoas também que estão aqui assistindo. Assim, as suas respostas também muito precisas, muito como você deixou claro, muito humanista. Isso me agrada muito. Quando a gente pensa, não pensa só na tecnologia, pensa no indivíduo, pensa no humano, pensa no legado de memória, que são coisas tão caras a nós e às vezes a gente deixa um pouquinho em segundo plano, e você trouxe isso para o primeiro plano, assim, me emocionou muito, inclusive essa sua fala final, que eu acho que é isso, a gente tem que militar, a gente tem que brigar, a gente tem que trabalhar, estudar, não achar que a gente já sabe tudo, que ninguém sabe tudo, trabalhar no corporativismo não, na colaboração sim, temos que colaborar, não adianta que também que uma andorinha só não faz verão e é verdade, cada um sabe um pouquinho de alguma coisa e vamos juntando, vamos unindo, trocando, que assim de fato a gente vai conseguir fazer a preservação da melhor forma possível. Porque eu acredito que quem quer trabalhar com a preservação é quem se preocupa com a questão do legado documental, de patrimônio, de memória, é o que a gente acredita, né? Então, assim, muito obrigada por suas palavras, por sua apresentação. Peço desculpa a gente ter avançado um pouquinho, mas foram problemas tecnológicos também, que aí não tem jeito. Live não tem como, né? Presencialmente já tem problemas, à distância pior ainda. Então, assim, se você quiser deixar alguma mensagem ainda de final, depois eu vou abrir para os informes que a gente tem. Ok? Quero deixar um beijo aí para todo mundo, agradecer a participação de todos, as perguntas, dizer que estou à disposição, quem quiser faz contato comigo pelas redes, por e-mail, o e-mail do Arquivo Nacional, meu e-mail pessoal está aí disponível para vocês. A apresentação e as referências vão estar disponíveis no site, né? Assim como a gravação dessa live. Peço desculpas, realmente fiquei nervosa, né? Apesar de ter aí 30 anos fazendo palestra, eu hoje fiquei que nem se fosse a minha primeira vez. Então, dei umas gaguejadas e tal, mas, enfim, isso faz parte, né?
Estamos aí. Somos humanos. Sejam todos muito bem-vindos, todos os jovens que estão aqui, todas as pessoas que estão entrando na área, sabe? Venham com muita vontade, porque a gente precisa muito de você. Muito obrigada, Adriana. Então, vou abrir agora para a Luciana Napoleone, que ela quer dar o recado, fazer o convite que ela falou, né, gente? Luciana. Luciana Napoleone. Para a divulgação do evento. E olha que a gente terminou certinho, 1h30, né? Não, eu preocupada porque assim, a gente teve esses problemas tecnológicos. Não, tudo certo. A gente dizer que Fabiano me colocou para trabalhar, né, essas últimas semanas aí, cheio de problema pessoal e tal, mas no final a gente acaba dando conta, né? Mas o artigo vai sair, escrito por mim e pela Vivian Fava, que é me orientando lá no Museu de Astronomia, e a gente vai falar muito sobre o que eu apresentei hoje, sobre o futuro da memória, no caso, o futuro da memória audiovisual brasileira. Então, é isso. Olha, eu quero agradecer a generosidade da Adriana pelas respostas que ela me deu aí, pelas dúvidas que ela tirou, pelas orientações, e também quero agradecer aos presentes aí pelas perguntas que foram enviadas, que transformaram o debate assim num momento tão rico quanto a palestra. Então, parabéns, Adriana, mais uma vez pela apresentação e pela generosidade aí das considerações. Quero fazer um convite para todos vocês que o Conselho Conselho de Biblioteconomia de São Paulo, o CRB8, 8ª Região, nós estamos promovendo uma mesa redonda na próxima segunda-feira, às 17 horas. Eu mandei informação no chat, mas aí estou refazendo o convite, e o evento é sobre o patrimônio bibliográfico documental e o papel da biblioteca na preservação da memória, né? Então, a gente teve aqui a fala da Adriana, falando também dos arquivos, e também da memória virtual, e a gente vai discutir um pouco o espaço da biblioteca na preservação da memória, e coincidentemente a Adriana citou o Charley, né? Não é o Charley que vai estar lá, mas são duas professoras da Fundação Escola Sociologia e Política que vão fazer a mediação e vai fazer uma das falas, né? Alguém está perguntando aqui divulgar o link. Desculpa, gente, eu não consegui. É o link do YouTube, canal do CRB8 no YouTube. É fácil, é só entrar no YouTube e colocar o CRB8. Vocês desculpem, eu não consegui digitar a contento no chat, tá? E, mais uma vez, queria só dizer uma coisa, reforçar uma coisa que a Adriana falou, a Brenda repetiu, mas é importante, né? A importância da nossa militância pela área, né? Que a gente não pode ser blasé, né? Eu acho que isso que a Adriana falou, não podemos ser blasé na área, e que a gente não só tem que fazer o trabalho técnico, mas também temos que fazer um pouco de trabalho político, né? De uma certa forma, trabalhar para conseguir todos os recursos necessários nas diversas formas, né? Os recursos institucionais, financeiros, humanos, né? E também da nossa formação, que nunca se acaba, é isso mesmo, né? A nossa formação, ela começa, mas ela não termina, né? Então, o desafio da nossa informação continuada. E, mais uma vez, agradecer o espaço da parceria, na pessoa da professora Brenda, professor Fabiano, professor Stephanie, professor Bruno, e pedir e aguardar a próxima edição dos seminários. Estaremos todos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Então, gente, aproveitando, vou fazer agora aqui a divulgação do nosso próximo evento, tá? A palestra vai ser, o tema da palestra será Gerenciamento de Riscos do Arquivo Nacional, dentro do contexto do Covid-19. O palestrante será o Tiago César, do Arquivo Nacional. Então, fiquem atentos que essa palestra, as inscrições para a palestra estão abertas, né? A gente abriu agora,
nesse momento. A palestra vai acontecer no dia 22 de setembro, às 15 horas. Então, não esqueçam, dia 22 de setembro, às 15 horas, teremos a palestra com o Tiago César, do Arquivo Nacional. Ok? Então, as inscrições já estão abertas no mesmo site onde vocês se inscreveram para essa palestra que nós tivemos agora. Gostaria, então, de aproveitar, agradecer mais uma vez a Adriana. Professora Adriana, muito obrigada pela sua generosidade, por passar o conteúdo para a gente de uma forma tão tranquila, tão clara para todo mundo que estava aqui assistindo, né? Que eu acho que isso é muito importante quando a gente se faz comunicar, e você fez isso muito bem. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, por você ter se disponibilizado, ficar com a gente até essa hora e passado todo o conteúdo e conhecimento que você tem. Gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe envolvida no seminário, né? Sabemos como é que é a batalha para que funcione de fato, então gostaria de agradecer a todo mundo, né? O seminário não é feito só por quem está falando, mas tem muitas pessoas por trás que fazem isso acontecer, então gostaria de agradecer imensamente aos parceiros, a Luciana Napoleone, a Natália, a Eva, agradecer às alunas mais uma vez, Cíntia e Luciana também, e aos professores Bruno Leite, Stephanie Cavalcante, Fabiano Cataldo, por tudo, por fazer funcionar. E, principalmente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram, que sentiram interesse em compartilhar com a gente um pouco mais de informações sobre essa temática que é tão cara a todos nós, né? A preservação do legado, a preservação dos documentos, a preservação bibliográfica, a preservação digital. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que se inscreveram. Lembramos que depois fica disponível o vídeo, essa palestra foi gravada e nós deixamos disponíveis no site, assim como todo o material generosamente disponibilizado pela professora Adriana, para que a gente também possa deixar disponíveis para vocês. Os certificados serão emitidos no tempo que a gente já colocou lá também, tempo previsto para preparar, confeccionar todos os certificados e encaminhar para as pessoas que se inscreveram. Agradeço imensamente, lembrando mais uma vez, Setembro Amarelo, gente. Fazendo esse apelo porque o momento de Covid-19 é um momento que as pessoas estão ainda mais sensíveis do que já eram. O isolamento toma conta do coraçãozinho de todo mundo. Então vamos trabalhar, vamos tentar ser mais humanos, mais generosos, ter atenção para o nosso próximo, não julgar. Vamos amar e sermos solidários para ver se a gente consegue diminuir essa quantidade de suicídio tão grande que está tendo aqui no planeta como um todo, né? Então, agradeço pela paciência, por todo mundo ter ficado com a gente até aqui. Aguardamos vocês na próxima palestra. Muito obrigada e boa tarde.